Bom, eu vou falar um pouco sobre o compartilhamento funcional do corpo. O corpo humano, ele tem um compartilhamento complexo, separando o mundo externo por camadas. O corpo também ele é dividido em 3 cavidades, como a cavidade craniana, que contém o encefalo, né, o nosso controlador central. A cavidade torácica, que ela é delimitada pela nossa coluna vertebral e pelas nossas costelas. E também temos a cavidade abdominopélvica. Bom, ela é formada pelo abdômen e pela pelve. E aí, as cavidades elas são separadas uma das outras por ossos e tecidos e são revestidas também pelas membranas teciduais. Agora eu vou falar sobre os lumenes de alguns órgãos que estão fora do corpo. Todos os órgãos ocos, como o coração, pulmão, os vasos sanguíneos, eles criam um conjunto de compartilhamento dentro do corpo. E aí, em cada interior de cada órgão é chamado de lúmen, que pode ser total ou parcialmente preenchido por ar ou por algum líquido. O lúmen, ele é essencialmente uma extensão no meio externo. E o material presente do lúmen, ele não faz parte do meio interno do corpo. A menos, é claro, que ele atravesse uma parede de órgãos. Como, por exemplo, às vezes nós pensamos que o trato digestório ele está dentro do nosso corpo, mas, na verdade, o seu lúmen ele é parte do meio externo do corpo. Funcionalmente, o corpo tem 3 compartilhamentos líquidos. Na fisiologia, estão muito mais interessados nos compartilhamentos funcionais do corpo do que nos compartilhamentos anatômicos. A maioria das células do corpo não está em contato diretamente com o mundo exterior. Em vez disso, elas têm um contato com o líquido extracelular que circunda a maioria das células do corpo. Se pensarmos em todas as células do corpo como unidade, a gente só vai pensar no líquido extracelular, que é fora da célula, que é o leque, e o líquido intracelular, que é o líquido dentro da célula, que é o líqui. A parede que divide o leque e o líqui é a parede celular, e o leque se subdivide em dois líquidos, que é o plasma, que é o sangue que circunda as células, e o líquido intersticial, que circunda a maioria das células do corpo. Bom, eu vou falar sobre a membrana biológica. Eu vou dar 4 funções, vou citar 4 funções da membrana celular. A primeira função é o isolamento físico, que é quando a membrana ela se torna uma barreira e aí ela vai separar o líquido extracelular do líquido intracelular. A segunda função é a troca com o seu ambiente externo, que é quando a membrana ela vai controlar a entrada dos íons, dos nutrientes, da eliminação de resíduos, também vai controlar a liberação dos produtos da célula. A terceira função é a comunicação da célula com seu ambiente externo, que é quando a proteína da membrana deixa com que ela possa reconhecer e possa responder algumas mudanças que acontecem no seu meio externo. A quarta função é o suporte extracelular, que é quando as proteínas da membrana elas fixam no citoesqueleto, né, que é o arcabouço estrutural intracelular, como forma, né, como uma maneira de manter a forma da célula. Elas também criam algumas junções entre a célula e a matriz, né, a matriz extracelular, com material extracelular e com o que é secretado pela célula. Agora eu vou falar um pouco sobre as membranas que são constituídas por lipídios e por proteínas.
Bom, a proporção de proteínas em relação aos lipídios vai variar muito, porque depende muito da origem da membrana. E os lipídios são principalmente fosfolipídios, né? Eles vão formar as bicamadas, as micelas e os lipossomos. Bom, as bicamadas, ela forma uma lâmina. Já as micelas, elas são gotas, né, de fosfolipídios. Elas são muito importantes na parte de digestão de lipídios e na absorção das gorduras no trato digestório. Já os lipossomos, ele possui um centro aquoso, né, ou seja, é o que deixa ele oco por conta do seu núcleo aquoso, né, mas ele pode ser preenchido, né, por moléculas que são solúveis. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o mosaico que eu desenhei, né, da membrana. Eu vou começar por aqui, né, que fica bem mais fácil de visualizar. Temos aqui as cabeças de fosfolipídios, elas são voltadas para o compartilhamento aquoso, né, intra e extracelular. Temos as caudas lipídicas, elas formam já a camada interna da membrana. Temos as moléculas, né, de colesterol. Elas são inseridas também na camada lipídica. Elas ajudam a deixar a membrana impermeáveis a moléculas que são solúveis. Aqui temos a proteína periférica. A proteína periférica, ela se liga a outras proteínas, mas por meio não covalente. Elas podem ser paradas por métodos químicos que não destruam a integridade da membrana, né? A gente também pode incluir enzimas e proteínas que ancoram no citoesqueleto também nessa parte. Aqui temos já a proteína transmembrana. Essa proteína ela possui cadeias que atravessam por toda a membrana. E quando uma proteína ela passa mais de uma vez, as alças da cadeia aminoácidos elas projetam para o citoplasma e para o líquido extracelular. E temos também as proteínas ancoradas, né? Seriam essas duas. Algumas proteínas ancoradas elas são covalentes, né? Elas são ligadas a caudas, nas caudas lipídicas, que também são inseridas na parte de bicamadas. Também temos a glicoproteína. A maior parte de carboidratos das membranas são de açúcares, então são ligados à glicoproteína, que é encontrado, né, na superfície externa da célula, onde ela vai formar uma camada protetora, que vai se chamar glicocálice. E as glicoproteínas, elas desempenham um papel chave, né, na parte da resposta imune do corpo. Os microtúbulos são as maiores proteínas fibrosas citoplasmáticas que existem na célula. E são eles que formam os centríolos, os cílios e os flagelos por conta da tubulina que se unem formando esses tubos, que é o centrosomo, que é o centro organizador desses microtúbulos na célula. Os cílios, eles parecem pelos pequenos e curtos, e ele é feito pelos microtúbulos. A maioria das células, na verdade, eles apresentam um único pelo curto na sua superfície, mas na parte superior das vias aéreas e no trato reprodutor feminino existem cílios por toda a sua superfície, e eles servem para varrer as secreções ou líquidos que passam pela superfície da célula. Já os flagelos, diferente dos cílios, eles são mais longos e eles apresentam um movimento ondulatório. E as células que possuem, a única célula que possui o flagelo no corpo humano são os espermatozoides. E diferente das células ciliadas, que são milhares que existem. O movimento do flagelo, ele serve para empurrar o espermatozoide pelo líquido espermático, assim chegando até o útero da mulher. O citoesqueleto tem uma estrutura tridimensional flexível, modificável
e com microtúbulos por todo o seu citoplasma. A maioria das proteínas fibrosas do citoesqueleto é sintetizada ou desmontada de acordo com a necessidade da célula. E por esse motivo, o citoesqueleto tem cinco importantes funções, que são formar a forma da célula, a organização interna, o transporte intracelular, união das células, os tecidos e o movimento. As organelas são compartimentamentos subcelulares separados do citosol que envolvem por uma ou mais membranas fosfolipídicas. E essas membranas servem para separar os componentes que podem colocar a vida da célula em risco. E essas organelas que podem pôr a vida da célula em risco são as mitocôndrias, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático e entre outros. Agora eu vou falar um pouco sobre a mitocôndria. Ela é uma célula única em muitos aspectos, porque primeiro ela tem uma parede dupla em comum que cria os dois compartilhamentos, que são esse mais clarinho e esse mais escuro. No centro, dentro da mitocôndria interna, há um compartilhamento chamado matriz, que são essas voltas aqui. Se chama matriz mitocondrial. E nessa matriz, o ponto da matriz contém enzimas, ribossomo, grânulos e, surpreendentemente, o seu próprio DNA. A mitocôndria é uma organela bem interessante por conta disso. Ela tem o seu próprio DNA e muitos especialistas acreditam que a mitocôndria tem essa característica porque ela foi uma organela vinda de uma bactéria e por isso ela tem essa curiosidade. Agora eu vou falar um pouco do retículo endoplasmático, que é esse desenho aqui que eu desenhei, que aqui é o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, que ele apresenta essas bolinhas, que são os ribossomos, e o retículo endoplasmático liso, que ele não tem ribossomo. Vou explicar um pouco dos dois. O retículo endoplasmático ele é uma rede de tubos membranosos que possuem três funções principais, que é a síntese, o armazenamento e o transporte de biomoléculas. Existem as duas formas, que é o retículo endoplasmático rugoso e o liso. E o retículo endoplasmático rugoso, a principal função dele é a síntese de proteínas. E essas proteínas são montadas em ribossomos ligados à sua superfície citoplasmática. E o retículo endoplasmático rugoso, em seguida, leva o lúmen ao retículo rugoso, onde elas sofrem alterações químicas. Já o retículo endoplasmático liso, ele não possui ribossomos e a principal função dele é a síntese de ácidos graxos, esteroides e lipídios. Agora eu vou falar um pouco do complexo de Golgi, que é esse vermelhinho, que ele consiste em uma série de sacos curvados ocos, chamados de cisternas. E eles são empilhados um em cima do outro em uma série de bolsas de água quente e rodeado por vesículas. O aparelho de Golgi ele recebe proteínas sintetizadas do retículo endoplasmático rugoso e modifica e armazena essas proteínas nas vesículas. Essas vesículas são chamadas de lisossomos e o lisossomo ele é responsável por digerir estruturas dentro da célula. E essas vesículas, que são os lisossomos, eles utilizam uma enzima poderosa que degradam as bactérias e as organelas velhas dentro da célula. E por fim, eu vou falar do núcleo, que ele é uma célula que contém o DNA, o material genético, e que por última análise, ele controla todos os processos celulares. E o seu envoltório nuclear é uma estrutura como membrana dupla,
que separa o núcleo dos compartilhamentos citoplasmáticos. Ambas as membranas do envoltório nuclear é perfurado por orifícios redondos ou poros, que são essas bolinhas aqui. E por esses poros, o núcleo tem comunicação com o citoplasma, ele consegue mandar mensagens para o restante da célula. Esse redondinho aqui, que eu desenhei, é o nucleolo. É lá que consiste o material genético dentro do núcleo. Agora a gente vai falar sobre os tecidos do corpo. Antes de mais nada, temos que entender que temos 4 tipos de tecido: epitelial, conectivo, muscular e nervoso. Mas antes de falar disso, a gente tem que falar sobre a matriz celular. A matriz celular tem várias funções, como suporte, separação do tecido, regulação das comunicações, desempenho da célula, assim como crescimento e desenvolvimento dos tecidos. Ela é feita por um diferente tipo de fibras, proteínas, glicoproteínas e principalmente colágeno. Ela é sintetizada e secretada pelas células. A matriz também tem como função crescimento e desenvolvimento celular. A composição da matriz varia de tecido para tecido. As propriedades como elasticidade, flexibilidade e de um tecido diferente da quantidade e consistência da matriz. Agora sim a gente vai falar sobre os tipos de tecido e suas funções. Vamos começar pelo epitelial. O epitelial, ele se origina daqui, ó, dos folhetos embrionários. A gente estudou isso aqui lá em biologia com o professor Belezinha, vocês lembram? O endoderme, o ectoderme e o mesoderme. Aqui vai se originar o embrião. O epitelial, ele tem as suas funções de proteção, absorção, secreção e excreção das células, ou dos tecidos. As células não conseguem realizar todos os processos do corpo humano. Em vez disso, elas se agrupam e formam os tecidos. Elas são unidas por conexões especializadas, chamadas de junções celulares. Agora, o tecido conectivo, também conhecido como conjuntivo, é um tecido de conexão, com grande quantidade de matriz extracelular, que a gente falou agora há pouco tempo. Sua principal função é unir os tecidos, servindo como de sustentação e preencher os espaços entre os tecidos e nutri-los. O tecido muscular tem a principal função a movimentação dos nossos órgãos e do nosso corpo. Aprendemos na anatomia 1 que existem 3 tipos de músculos: o músculo estriátulo esquelético, o estriátulo cardíaco e o liso. Já o tecido nervoso é de origem ectodérmica. O tecido nervoso tem a função de receber informações do meio externo para o meio interno, processá-los e enviar a resposta ao órgão. Um exemplo é eu estar aqui e falar: ô seu Zé, me traz uma água. Aí seu Zé vai lá: ô, sem problema, Felipe, tá aqui a água. Houve a informação, eu enviei a informação e obtive a resposta. É a mesma coisa. E aí finalizamos os tecidos do corpo. Muito obrigado, boa noite.